você troca e coloca outra persona, porque você está na persona profissional, espiritualidade, na religião, na academia. Você não vai trocando as personas? Ah, Ricardo, quer dizer então que é falsidade. Eu tenho diversas caras. Está entrando no ar mais um Corporativamente. Aqui descomplicamos o complexo mundo corporativo. E com pílulas de 10, 12 minutos, a gente pode contribuir para o seu dia a dia e descomplicar o mundo corporativo. Eu sou o Ricardo Quirino, especialista na área de desenvolvimento de gestão de pessoas, sócio e diretor da Ritor Consultoria, uma empresa especializada no desenvolvimento humano dentro do ambiente corporativo. E vamos lá, hoje nós vamos falar de um tema fundamental. Sabe o que é um tema fundamental? Porque ele talvez vai justificar ou trazer um pouco de paz espiritual, emocional para você entender como que funciona conforme você vai tendo ascensão na empresa. Porque quando você cresce e evolui dentro do ambiente corporativo, sabe o que acontece? Os desafios vão mudando, a pressão começa a aumentar e isso começa a colocar pressão na persona. Já ouviu falar desse tema? A persona é um tema que a psicologia utiliza através do teatro grego. O que era o teatro grego fazia? Tinha um monólogo. O monólogo era o mesmo artista, ele usava diversas personas. Então ele ia no palco e colocava a máscara da pessoa feliz, olha lá, ó, e produzia a peça ali durante o período. Daqui a pouco ele iria lá e trocava persona, olha lá, colocava a máscara da pessoa triste. Era o mesmo artista, só que com personas diferentes. Agora eu te pergunto, será que é na nossa rotina, no teatro social, que é assim que se trabalha a persona, a gente não troca diversas vezes a nossa máscara? Será que quando você vai num ambiente social, numa festa, você não coloca uma determinada persona? E aí quando você vai para o trabalho, você troca e coloca outra persona, porque você está na persona profissional? E será que quando você vai lá na sua espiritualidade, na religião, na academia, você não vai trocando as personas? Quer dizer então que é falsidade. Eu tenho diversas caras? Não é bem isso. Não se trata de falsidade. Se trata que para você dar conta dos papéis sociais, você precisa trocar a persona. Né? Quando você chega no ambiente profissional, principalmente no ambiente profissional, você troca a persona. Não dá para você ser a mesma pessoa quando você vai tomar uma cerveja com seus amigos num bar. Óbvio que não pode. Só que aí, para pensar assim, você tem diversas personas ao redor. Você tem a persona do pai, do filho, da igreja, da sua espiritualidade. Você tem a persona profissional. Você tem a persona do seu hobby, né, dos ambientes sociais que você frequenta. E aí você vai trocando a máscara. Só que imagina que essas personas estão ao redor. E ali no eixo, no centro de tudo isso, tem um ponto central. Qual que é esse ponto central? Você já parou para pensar? Então, esse ponto central se chama o eu, o verdadeiro eu. Quem sou eu de fato? Porque o ambiente do teatro social, as personas que você vai exercendo, ela, em alguns momentos pedem a adaptação do eu, ao ponto de você confundir a sua verdadeira identidade. É muito comum isso. Aquela pessoa está tão adaptada na persona profissional que quando você vai aplicar um questionário, um teste, ela responde na persona. Olha que interessante. Não, eu sou introvertida. Sendo que todo mundo no ambiente familiar dela reconhece ela como uma pessoa extrovertida. Não, eu sou planejada, organizada. Só que na rotina do dia a dia dela, a esposa fala, não, pelo amor de Deus, a pessoa é extremamente bagunceira, não tem planejamento para nada, vai fazer uma atividade, vai fazer uma ação, ela não se planeja para nada. Ricardo, como você me explica isso? Vamos lá. Eu te explico da seguinte forma. O eu, né, tá ali a sua verdadeira personalidade. Porque o ambiente familiar, o ambiente do dia a dia da sua rotina, muitas vezes ele tem a opção de não fazer. Eu posso te convidar para uma festa e você tem a opção de não fazer. Eu posso te convidar para ir na minha religião e você tem a opção de falar que não pode, que está corrida naquele dia. Eu tenho a opção de te convidar para uma determinada reunião no meu ambiente social, familiar, e você não ir.
Só que quando você coloca a persona profissional, ela obrigatoriamente te faz evoluir. Sabe por quê? Ainda mais quando você aceita uma posição de líder. Porque ela não te pergunta se você quer fazer ou não. Tem um cliente que fala assim: se meteu, pega que é seu. Então a persona profissional, ela obrigatoriamente te faz evoluir, te faz crescer, te faz desenvolver, porque ela não pergunta se você quer ou não. Para mim tem duas personas que mais faz os profissionais evoluírem. Sabe qual que é? A persona profissional, porque ela não pergunta se você quer fazer ou não. Você vai ter, eu sou introvertido, tá? E é a estrutura da personalidade do eu, mas precisa fazer reunião, precisa dar feedback. Ricardo, eu sou sentimental, eu não gosto de dar feedback para as pessoas. Ricardo, eu tenho uma necessidade de aceitação muito alta. Eu fico extremamente desconfortável em corrigir as pessoas. Mas se você é líder, se você é gestor, se meteu, pega que é seu, a persona obrigatoriamente vai ter que se adaptar em funções e atividades, principalmente desenvolvimentos comportamentais, a qual o eu não gostaria de fazer. E aí começa talvez um conflito entre a persona profissional e o verdadeiro eu. Porque não pergunta se você quer fazer. E sabe qual que é o outro papel que desenvolve muito o ser humano? O papel de mãe e pai. Mas eu vou focar principalmente no da mãe. Ali nos 3 primeiros anos com a criança, que é um contato extremo. Né? Eu falo que a mulher sofre 2 vezes. Né? A primeira é para sair da persona profissional, né? Porque ela engravidou, ela vai ser mãe, e ela tem que abrir mão por algum tempo da persona profissional para a persona de mãe. Né? Nem sempre é essa alegria, né? Eu sei que é um desafio imenso. Nem sempre a persona está tão alegre assim, né? E aí ela fica 5 meses ali com o filho, vivencia toda aquela intensidade que é da primeira infância de uma criança, parte da primeira infância. E aí ela tem que fazer o quê? Deixar o filho na creche, deixar o filho com a avó, com os avós, para voltar para a persona profissional. Nossa, é um corte muito grande. Desde da saída do profissional, da persona profissional para a persona de mãe e de mãe para o profissional. É dolorido. Sabe por quê? Porque aí é você arcar com as suas escolhas, né? De ser mãe e de ser gestora. De ser gestora e de ser mãe, ou de ser mãe e estar no ambiente corporativo, no profissional. Por quê? Essas duas personas, profissional e mãe, pai também, óbvio, elas não perguntam se você quer fazer. Se você vai ser um pai de verdade, uma mãe de verdade, elas não perguntam se você quer ou não. Não dá autonomia para o eu de decisão e escolha. Você simplesmente tem que acordar de madrugada e fazer seu filho dormir. Dar mamar para ele, mesmo que você passou um dia extremamente desafiador. Trabalhou o dia inteiro. Ele está com febre, tem que levantar e dar mamar para ele. Mas você trabalhou o dia inteiro, chegou às 10 da noite, cansada, né? Mas não tem opção, tem que acordar e levantar. E o ambiente corporativo da mesma forma. Ele determina que você lidera pessoas, você gerencia pessoas. Então, obrigatoriamente, independente da estrutura de personalidade do eu, você tem que ir lá colocar a pessoa, mesmo sendo desconfortável, corrigir, dar feedback, fazer reunião, se expor, falar na festa da empresa, corrigir comportamentos, entrar em conflito com pares, que às vezes é necessário. A vida adulta faz parte você ter conflitos, faz parte você colocar seu ponto de vista e ser negado. Porque quem puxa à frente toma pedrada, mas aí você coloca a persona profissional e vai lá e faz. Ricardo, mas e se essa persona me obriga a tantas adaptabilidades que eu começo a adoecer no eu? Pode acontecer. E aí que eu falo para você. Primeira dica. Se você está numa posição de gestão, se você está numa posição de líder, para mim é obrigatoriamente você tem que estar em terapia. Você precisa estar trabalhando esse eu. Você precisa estar em movimentos do autoconhecimento, que é o que eu vou falar. Toda vez que você estiver aqui me ouvindo e ficando até o fim, eu vou sempre te orientar ao desenvolvimento do autoconhecimento, buscando terapia, buscando livros, buscando cursos, buscando autoconhecimento, buscando modelagem de autogestão para você ter ferramentas para a adaptação do eu para a persona profissional.
da adaptação do eu para o novo papel de mãe. Entende? E tantos outros. Eu estou focando nesses dois porque é o que mais desafia. Porque eles não perguntam se você quer fazer ou não. Se meteu, pega que é seu. E aí, para você ser menos sofrido, para você sofrer menos nessas posições, principalmente aqui a profissional, você precisa de modelagem, você precisa de conteúdo, você precisa saber que não sabe. Saber que não sabe te leva para o conhecimento. Buscar conhecimento te leva para cursos, te leva para terapia principalmente. Para você buscar o autoconhecimento para que essa adaptação do eu seja menos sofrida para a posição profissional. Então, quando você fala de persona, é a adaptação e o movimento que você precisa fazer para dar conta dos papéis sociais e das escolhas que você faz no ambiente corporativo. Nunca esqueçam disso. A ascensão dentro do ambiente corporativo sempre vai fazer você criar novas personas, gestor, líder, diretor, encarregado, né? E aí isso aumenta a pressão, que vai obrigatoriamente fazer que você faça adaptações na persona e trabalhar mais o eu para dar conta das suas escolhas dentro do ambiente corporativo. Ficamos por aqui. Esse foi mais um Corporativamente. Aqui nós descomplicamos a verdadeira complexidade do mundo corporativo.